E aí, molecada, tranquilo? Bom, nos últimos dias eu não tenho colocado senha, né? Então, vocês têm feito os exercícios aí sem a senha. Mas hoje já vou começar o vídeo com uma senha, tudo bem? Então, a senha do vídeo de hoje vai ser paçoca, tudo bem? Então, lá na pergunta, quando eu falar sobre senha, você vai ter que me responder paçoca, tranquilo? Então, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like se você ainda não deixou, se você gostar do vídeo, lógico. Se você não gostar do vídeo, pode deixar o dislike, não tem problema. Pega o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, senta num lugar bem gostoso para você prestar atenção e bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, então primeiramente eu vou explicar o desafio de semana passada, tá? Uma pessoa só me falou que fez o desafio, mas tudo bem. Vamos lá. O que acontece então? Vocês estão vendo o vídeo aí que eu fiz do desafio? Então a gente tem o seguinte, quando a gente roda o ovo cru, quando a gente gira ele, tudo dentro dele gira junto. Por quê? Por inércia, certo? E tudo está solto dentro do ovo, porque o ovo está cru. Quando você trava a casca, você para a casca do ovo, tudo que está dentro do ovo continua girando. A hora que você solta o ovo, o que está dentro continua girando e agora empurra a casca de volta. Por isso que o ovo cru, ele continua girando. Você para ele, a hora que você solta, por inércia, o que está dentro do ovo continua girando e faz a casca voltar a girar, beleza? Já o ovo cozido, quando você trava ele, e como está tudo ali já duro e grudado na casca, a hora que você trava ele, tudo para, certo? Como tudo para, a hora que você tira o dedo, não volta a girar. Então por que o ovo cru gira? Porque o líquido dentro dele está com inércia. A hora que você para a sua casca. O líquido dentro, por inércia, continua a girar, certo? Bom, agora que a gente já falou sobre as 3 leis de Newton, existe uma coisa em comum com as 3 leis de Newton. Se você olhar a lei da inércia, a segunda lei e a lei da ação e reação, tem uma coisa em comum, uma palavra em comum, que é a palavra força, tá bom? Então aqui pra gente, pessoal, força é muito importante e a força vai ser a base da nossa aula. A gente viu que a força é o responsável por tirar um corpo da inércia. Então, para você tirar um corpo do estado de movimento dele, você precisa de uma força. A gente viu também que a força gera uma aceleração no corpo e que ao fazer uma força em um corpo, esse corpo devolve a mesma força para você, mas em um sentido contrário. Mas beleza, o que é força? A gente vai ver alguns tipos de força hoje. Na verdade, a gente vai ver vários tipos de força. Mas todas essas forças têm algo em comum, que é justamente o que a primeira e a segunda lei dizem juntas. Tirar um corpo da inércia, beleza? É isso que a força faz, é isso que é uma força. É algo que tira o corpo da inércia. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a força, assim como algumas outras grandezas na física, o que é uma grandeza na física? Velocidade, massa, tamanho, força, tempo, distância, todas essas coisas são grandezas, tudo bem? Algumas grandezas a gente chama de vetores, outras grandezas a gente chama de escalar. O que é um vetor? O vetor, pessoal, é toda a grandeza que faz sentido você falar que ela é para a direita, ou que ela é para a esquerda, ou que ela é para cima, ou que ela é para baixo, tá bom? Então um vetor é uma grandeza que você precisa dar 3 informações. O módulo, ou seja, o tamanho disso, a direção, ou seja, se ela é horizontal, vertical ou diagonal, e o sentido, ela pode ser horizontal para a direita ou horizontal para a esquerda, tá bom? Então você precisa de um sentido e de uma direção, tá? Então o vetor é toda a grandeza que precisa dessas 3 informações. Tá, mas está meio confuso ainda, Duane, não entendi. Por exemplo, se eu falar para você, a gente marcou um churrasco e aí eu tô demorando para chegar. Aí você fala assim, ô Duane, onde você tá? Aí eu falo, eu tô na minha casa, tô saindo aí pro churrasco. Eu vou pegar o carro agora e eu vou a 100 km por hora. Aí você fala, beleza, ele vai chegar rápido. Só que eu posso ir a 100 km por hora para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Se o churrasco tá para a esquerda na minha casa e eu for a 100 km por hora para a direita, eu nunca vou chegar no churrasco, né? Quer dizer, eu até vou chegar no churrasco, mas eu vou ter que dar a volta no planeta para depois chegar lá. Então, a velocidade é um vetor. Por quê? Porque faz diferença se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para cima, se eu vou para baixo, para frente, para trás. Enfim,
A força é a mesma coisa. Eu posso fazer uma força em você para frente, para trás, para cima, para baixo e assim vai, beleza? Então, vetor é toda a grandeza que precisa de 3 informações: módulo, que é o tamanho, direção horizontal, vertical e sentido, cima, baixo, direita, esquerda, beleza? Então, exemplos de vetores são a força, a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Tá bom? O deslocamento é o quanto de distância você andou. Já as grandezas escalares, elas não precisam de direção e de sentido, elas só precisam de um tamanho. Como assim? Quando você sobe numa balança, você mede a sua massa. A sua massa é 70 quilos. Para que lado vai essa massa? Não faz sentido. Quando alguém pergunta assim, quanto que você pesa? Você não fala, eu peso 70 quilos para cima, ou eu peso 70 quilos para frente. Você pesa 70 quilos, certo? Ou quando alguém fala assim, qual que é a temperatura do dia de hoje? Você não fala, a temperatura hoje está a 32 graus para a direita. Não faz sentido, certo? Ou 30 graus verticais. Temperatura não é um vetor, temperatura é um escalar. Tempo. O tempo, pessoal, não faz sentido você falar que passaram 3 segundos horizontais, 7 segundos na vertical. Não faz sentido, tá bom? Então toda a grandeza física que não faz sentido você falar se é vertical, horizontal, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, é um escalar, beleza? Então vetor faz sentido você falar se é horizontal, se é vertical. Escalar não faz sentido. E a força, como eu já falei, é um vetor, tudo bem? Beleza, mas vamos só pontuar, só falar aqui rapidamente alguns tipos de força que a gente tem. O primeiro tipo de força que a gente vai estudar é a força de tração, tudo bem? A força de tração, pessoal, ela sempre precisa envolver um fio, um cabo, tá bom? Então, se você pega um cabo e você estica esse cabo, você está tracionando esse cabo, beleza? Então, um guindaste que utiliza um cabo, nesse cabo existe uma força de tração. Então, toda vez que você vira o nome tração, significa que existe um fio, existe um cabo por ali, fazendo essa força, beleza? Quando você pendura algo, você está pendurando algo por uma força de tração. Então a força de tração não tem nada demais. A única diferença dela é que ela acontece em um cabo, ou em um fio, ou até em uma corrente, né? Mas também existe uma força que é chamada de força elástica. Como o próprio nome diz, a força elástica atua em elásticos. Mas não só em elástico, também atua em molas. E também atua em todo e qualquer corpo que, após sofrer uma deformação, volte ao tamanho normal, volte à forma normal. Por exemplo, a nossa pele, tá? Então, quando você leva uma bolada na cara, a pele ela se deforma toda, mas depois ela volta ao normal. Por que ela volta ao normal? Porque existe uma força elástica, uma força que a gente chama de força de restituição. Então, você precisa saber o quê? A força elástica é uma força que você pode esticar algo, ou até mesmo uma mola, você pode apertar a mola, né? Então, todo material que tem essa capacidade ou tem essa vontade, vamos dizer assim, de voltar ao tamanho normal, a gente pode dizer que ele tem uma força elástica, beleza? Então, como eu já falei para vocês, vou só repetir aqui para a gente frisar. Elástico, mola, pele, uma bola também tem isso daí, tá? Então, força elástica é aquela força que faz o corpo, depois de sofrer uma deformação, voltar ao normal. Aí, pessoal, a gente tem uma força que ela é muito importante para a gente. E ela existe só do fato da gente estar no planeta Terra, que é a força peso, a força gravitacional. E aqui a gente precisa diferenciar duas palavras. Massa é diferente de peso. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. Peso é a força da gravidade, no caso da gente aqui, que a Terra faz na gente, certo? Então, peso é uma força. Massa é quanto de matéria a gente tem no nosso corpo. Eu tenho 75 quilogramas de massa. O meu peso não é 75 quilogramas. Por mais que no dia a dia a gente confunda as palavras, né? A gente fale peso quando a gente quer falar massa, na física a gente tem que separar as duas coisas. Massa a gente mede em quilo, é a quantidade de matéria que a gente tem no corpo, e peso é uma força, beleza? Tá, mas o que gera essa força? Massa, pessoal, atrai massa. Então, eu, por exemplo, estou atraindo a minha câmera aqui agora. Só que por que a gente não se junta? Porque a nossa massa é muito pequena. A gente precisa da massa de um planeta para conseguir sentir essa atração gravitacional.
Então, por exemplo, dois corpos, independente do valor da massa deles, possuem atração entre si, tá? Eu atraio a minha câmera no sentido de ter um peso e a minha câmera me atrai no sentido gravitacional, beleza? Só então de existir massa, existe peso, sempre entre dois corpos. Então, pessoal, a minha massa atrai a massa da minha câmera e a massa da minha câmera me atrai. Se você está sentado, por exemplo, numa cadeira e você está vendo aí pelo seu celular, a sua massa atrai a massa do seu celular e a massa do seu celular atrai a sua massa. Só que, como eu disse, como as nossas massas são muito pequenas, isso não é perceptível. Já, por exemplo, a massa da Lua atrai a massa da Terra e a massa da Terra atrai a massa da Lua, certo? Existe uma força gravitacional entre os dois corpos. Então, o que gera peso? Massa atrai massa. Então, a massa da Terra me atrai e a minha massa atrai a massa da Terra, beleza? Só que, como a gente sabe, o efeito que é gerado em mim é grande, né? Quando eu pulo, a Terra me puxa para baixo. Mas quando eu pulo, eu acabo puxando a Terra para cima. Mas como a massa da Terra é muito grande, a Terra sobe um tiquinho de nada, certo? Eu desço bastante, beleza? Então, massa atrai massa. Isso é força gravitacional. É como se fosse um ímã, pessoal, com polos diferentes, né? Polo norte com polo sul, que se atrai, beleza? Só que ao contrário do ímã, a gravidade ela nunca repele, ela nunca afasta. Já um ímã, se você aproximar polo norte com polo norte, vai se afastar, né? E para onde a gravidade aponta, pessoal? A gravidade sempre aponta na linha que une os dois corpos, tá bom? Já que no nosso caso da Terra, para onde a gravidade sempre vai me puxar? Vai sempre me puxar para o centro da Terra. Só que em qualquer lugar que você estiver no centro da Terra, você consegue chegar no centro da Terra indo para baixo, certo? Então a força da gravidade aqui na Terra, no solo da Terra, sempre vai apontar para baixo, beleza? Então a gravidade sempre aponta na linha que une os dois corpos, na linha que liga os dois corpos. Então se você faz um desenho de um corpo e um desenho de outro corpo, para onde vai ser a força gravitacional de atração entre os dois? Na linha que liga os dois caras, beleza? Existe uma última força que a gente vai estudar, pessoal, que é a força de atrito. O que é a força de atrito? Bom, a gente está acostumado a ver a força de atrito quando a gente vai arrastar alguma coisa. Então, quando a gente vai arrastar algum objeto, esse objeto ele raspa no chão, tá? Na superfície. Tanto o objeto quanto a superfície, eles são irregulares. O que isso significa? Eles são quebradinhos. Por mais lisinho que ele pareça ser, quando você olha com um zoom nele, ele tem irregularidades, ele tem montanhas, vales. Quando um objeto tenta raspar pelo outro, eles vão batendo nessas montanhas e isso gera o que a gente chama de atrito. Então a força de atrito é uma força que dificulta o movimento que você quer dar para alguma coisa. Então se eu quero empurrar uma mesa para frente, o atrito entre a mesa e o chão vai ser para trás. Se eu quero empurrar alguém para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Então o atrito é sempre ao contrário da onde eu quero movimentar aquele cara. Então se o sentido que eu quero dar para o cara é para cima, o atrito vai ser para baixo. Se o sentido que eu estou tentando dar é para baixo, o atrito vai ser para cima. Se o sentido que eu estou empurrando alguma coisa é para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Então o atrito é sempre no sentido contrário do que eu quero fazer aquele cara se movimentar, beleza? E por que ele surge? Por causa dessas imperfeições na superfície, tá bom? E o atrito pode ser tão grande que ele pode impedir você de empurrar determinada coisa. Por exemplo, aqui do lado eu tô com um piano, ó. Certo? Tem um piano aqui do meu lado. Se eu tentar empurrar esse piano, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o atrito entre o piano e o chão é muito grande, é uma força muito grande. E eu não consigo vencer essa força. Logo, o atrito não deixa eu mover esse piano. Por exemplo, se eu passar sabão embaixo aqui e colocar um pano nos pés do piano, isso vai me facilitar a movimentação do piano. Mas pode ser que mesmo assim eu ainda não consiga. Por quê? Porque se eu tentar mover o piano para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Se eu tentar mover o piano para a esquerda, o atrito vai ser para a direita, sempre dificultando o meu movimento. Bom, mas você pode não necessariamente fazer uma força só em um corpo. Você pode fazer várias forças em um corpo. Por exemplo, como eu disse para vocês, a todo momento o peso está agindo aqui em mim.
Então eu tenho um peso agora, uma força que está me puxando para baixo, tá bom? E também você pode ter outras situações onde duas pessoas empurram ou duas pessoas puxam uma outra pessoa ou um outro objeto. O caso mais simples é a gente imaginar um cabo de guerra. Então imagine um cabo de guerra. Você tem duas equipes e cada equipe quer puxar o cabo para um lado, tá bom? Então vamos supor uma equipe que você tenha 5 competidores de um lado, 5 competidores do outro. Cada um faça um valor de força. O que vai acontecer? A gente pode juntar todas essas forças e a gente vai gerar o que a gente chama de força resultante. Então a força resultante não é uma força a mais, ela é o resultado de todas as forças. Então, por exemplo, se você tem R$100, você gasta 20 em um determinado produto, gasta 50 em um outro determinado produto. O que vai acontecer? Quando você gastar 20, você passa a ter R$80. Quando você gastar os outros 50, vão sobrar quanto? Vão sobrar R$30. Então, qual que é o dinheiro resultante? R$30. Isso não quer dizer que você ganhou mais R$30. Simplesmente é o quanto sobrou de tudo aquilo que você tinha. E como a gente calcula a força resultante? Muito simples, pessoal. Vamos continuar no exemplo do cabo de guerra. Todas as pessoas que estão na equipe da esquerda querem puxar o cabo de guerra para a esquerda. Todas as pessoas que estão na equipe da direita querem puxar o cabo de guerra para a direita. Direita e esquerda são sentidos contrários. Então, todo mundo que empurra o cabo de guerra para a esquerda, eu vou somar, tá bom? Então, vamos supor que o primeiro cara faça 10 newtons de força. Newton é a unidade que a gente mede força, tá? Igual o tempo a gente mede em hora ou em segundos. Então, vamos supor que o primeiro cara faça 10 newtons de força. O segundo cara da esquerda faça 10 newtons de força. O terceiro cara da esquerda faça 10 e assim vai. Ou seja, todo mundo da esquerda vai fazer 10 newtons. Se eu tiver 5 caras, eu vou fazer 10 vezes 5, 50 newtons. Então, todo mundo que empurra para a esquerda, eu junto. Eu formei 50 newtons. Agora, vamos pegar todo mundo da direita. Vamos supor que todo mundo da direita faça 20 newtons. Então, eu tenho 5 caras, com cada um fazendo 20 newtons. Logo, eu vou ter 100 newtons na direita. Por quê? Todo mundo que empurra para a direita, eu junto. Tá bom? Então, o meu resultado para a esquerda foi 50, o meu resultado para a direita foi 100. O que eu faço agora? Agora eu subtraio os dois. Por que subtraio os dois? Porque um atrapalha o outro, um subtrai o outro, um tira do outro. Beleza? Então, qual é a minha força resultante? 100 menos 50 é 50. Mas se você voltar lá no começo da aula, você vai ver que eu disse para você que força é um vetor. E vetor precisa de 3 informações. Então não basta eu dizer apenas que a força resultante é de 50 newtons. A força resultante vai ser de 50 newtons. Isso é o módulo, é a intensidade da força. Mas para onde essa força aponta? Bom, a força que era maior era a força para a direita, certo? Então a direção dessa força é horizontal. E o sentido dessa força é para a direita, certo? Então, que equipe vai ganhar? A equipe da direita. Por quê? Porque a força resultante é de 50 newtons horizontais para a direita. Beleza? Então, como que eu faço para calcular a força resultante em um corpo, independente de que força é? Independente se é peso, se é força elástica, se é atrito, independente de que força é. Eu junto todas as forças que estão para o mesmo sentido e subtraio as forças que estão em sentido contrário. Então, eu junto todas as forças que apontam para a esquerda e somo. Junto todas as forças que apontam para a direita e somo. E aí, eu pego essas duas e subtraio. Vai ganhar o que tiver o maior valor, certo? Obviamente, pessoal, estou falando aqui direita e esquerda, mas isso poderia ser para cima ou para baixo, tá bom? Para nordeste e para sudoeste, tudo bem? Só que aqui, pessoal, no nível que a gente está, a gente só vai estudar forças que estão na mesma direção. A gente não vai estudar o que acontece quando eu faço uma força para a direita e outra força para cima. Isso a gente não estuda, por enquanto, né? A gente só vai estudar quando você faz uma força para a direita e uma para a esquerda, ou uma para cima e uma para baixo, ou uma para frente e uma para trás. Então, sempre na mesma direção, tudo bem? Nunca em direções diferentes. Então, o que a gente faz para ter a força resultante? A gente soma as forças do mesmo sentido e subtrai as forças de sentidos opostos, tudo bem? Só que, pessoal, e se ao invés daquele cabo de guerra que eu dei, daquelas pessoas da direita, fazerem 20 newtons cada, se cada uma delas fizesse 10 newtons também?
eu teria um total de 50 newtons na esquerda e 50 newtons na direita. Quando eu for subtrair esses dois caras, o que vai acontecer? Vai dar zero, beleza? Então a minha força resultante é zero. O que acontece? As equipes ficam empatadas. Então, nem a equipe da direita ganha, nem a equipe da esquerda ganha. Só que se a gente voltar lá na segunda lei de Newton, que diz que força é igual massa vezes aceleração, uma força zero vai gerar uma aceleração zero. Então, qual que é a aceleração que eu vou ter? Zero, beleza? Então, quando a força resultante é nula, ou seja, quando todas as forças se cancelam, quando eu tenho 50 newtons para a direita e 50 newtons para a esquerda, os caras não se movem, eles permanecem em inércia. Por quê? Porque por mais que eu faça forças, existam forças ali, todas elas se cancelam. Então é como se eu não tivesse força nenhuma. Logo, eu permaneço na inércia. Tudo bem? Pessoal, devido à complexidade desse tema, não é um tema fácil, o que eu vou fazer na aula de amanhã? Eu não vou fazer uma lista de exercícios, não vou fazer a correção da lista de exercícios anterior. Eu vou fazer os exercícios dessa aula da apostila, tá bom? Por quê? Para vocês terem mais confiança para resolver a lista. Então, caso você queira esperar o vídeo de amanhã para fazer a lista de exercícios de hoje, que eu já mandei hoje, tudo bem. Espere, você vai ver como eu vou fazer os exercícios na aula que vem, e aí você pode se sentir mais confiante para resolver os exercícios dessa lista. Por mim não tem problema. Caso você ache que você entendeu e está tranquilo, você pode fazer a lista hoje já, não tem problema nenhum, tá bom? Caso você queira, dá uma olhada na lista, vê se você consegue fazer agora. Se não conseguir, espera o vídeo de amanhã e aí você usa o meu vídeo como um parâmetro. Caso você veja que está tranquilo, faz agora e está de boa, beleza? Bom, pessoal, então o vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, me mande uma mensagem, beleza? Não se esqueça de fazer as listas de exercício, no caso a lista de exercícios, né? Que já está disponível para vocês. Não se esqueça que teve uma senha e agora vai ter outra senha, beleza? Então hoje temos duas senhas. A segunda senha de hoje então vai ser vidro, beleza? Então você vai responder lá a pergunta da senha com as duas senhas de hoje, tranquilo? Então um forte abraço, não se esqueça de fazer a lista de exercícios, não se esqueça que amanhã tem vídeo de correção e espero que vocês estudem bastante e tenham uma boa semana. Um abraço e valeu!